Boa noite, senhoras e senhores. Saúdo o coletivo de educadores e educadoras de Química e que participam da REDEC, Rede de Educação Química. O novo ensino médio, novos paradigmas para a escola, a juventude e a universidade é o tema que eu tenho para os senhores hoje à noite. O novo ensino médio reveste-se de muitas expectativas, possibilidades e inovações, inseridas em um contexto moderno e transformador. Não é novidade que o atual ensino médio brasileiro enseja mudanças que atendam os interesses e as necessidades das juventudes do mundo da educação e do trabalho. A reforma do ensino médio, ela nasce, entre tantos motivos, do alto índice de repetência e evasão escolar dos jovens que abandonam a escola, pois o ensino médio não é atraente para a nossa juventude. O atual ensino médio, no formato em que se apresenta, ele não está contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. O jovem demora muito para se formar. Os desafios dos atores envolvidos no processo de pensar o novo ensino médio, de acordo com os documentos e as normativas legais, são muitos. E o trabalho para a posterior implementação do novo ensino médio, com a organização curricular necessária, são imensos, pois o novo ensino médio, ele rompe com o paradigma operante e vislumbra um universo de possibilidades para tornar o ensino médio mais vivo, atraente e significativo, não só para a juventude, mas para todos nós, para os professores, para a escola, para a universidade e para a sociedade. A Constituição Federal de 88, ela já mencionava a necessidade do país ter uma base nacional comum curricular para todo o território nacional. A Lei de Diretrizes e Bases 93/94 da Educação Nacional, ela orienta para a construção de currículos organizados por competências. E as discussões sobre os problemas do ensino médio não são de hoje. Tanto que vários programas foram instituídos, entre eles o Pronatec e o Ensino Médio Inovador. Em 2016, surge a medida provisória 746 e com ela o decreto que institui a reforma do ensino médio. Em seguida foi publicada a Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que altera a LDB. E na sucessão de publicações de normativas, nós temos as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, através da Resolução 3 de 2018, do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação também aprova, através da Resolução número 4, a Base Nacional Comum Curricular, em dezembro de 2018, e na sequência, os referenciais dos itinerários formativos foram estabelecidos pela Portaria 1432, em dezembro também de 2018. O fechamento desse conjunto de normativas necessárias para a implementação do novo ensino médio, ele ainda traz a Resolução número 2 de 2020, que aprova a 4ª edição do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, e a Resolução número 1 de 2021, agora de janeiro de 2021, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional. Diante deste conjunto de normativas, nos perguntamos: quais as principais mudanças que apresenta o novo ensino médio? Eu tenho 6 para vocês observarem no slide. A
implementação de uma base nacional comum curricular, a possibilidade de escolha dos estudantes de optarem pelo seu próprio itinerário, o apoio ao projeto de vida dos estudantes, a educação profissional técnica como parte do ensino médio regular, a ampliação da carga horária mínima das escolas e a flexibilização curricular. Vamos iniciar pela BNCC, pela Formação Geral Básica. A organização curricular é instituída pela Formação Geral Básica obrigatória, de 1.800 horas no máximo, e os itinerários formativos por 1.200 horas no mínimo. E o projeto de vida, que é o centro de todo o projeto político-pedagógico da escola. E a organização curricular da BNCC se caracteriza pela aprendizagem de competências. E o que é uma competência? A competência, num conceito bem básico, simples, podemos dizer que é a capacidade que o indivíduo possui para resolver problemas. A competência, ela é constituída pelo conhecimento, pela habilidade, pela atitude e pelos valores. O conjunto desses 4 elementos, que é o saber saber, o saber fazer, o saber conviver e o saber ser, formam uma competência. A BNCC constitui-se em 10 competências gerais, como vocês podem ver no slide. E estas competências se organizam em habilidades nas áreas do conhecimento. E são definidas para todo o ensino médio. As 10 competências gerais, no outro gráfico, vocês podem ver que elas se organizam em 3 grandes áreas: habilidades cognitivas e culturais, habilidades comunicativas e tecnológicas e as socioemocionais. No outro gráfico, temos a organização curricular, que é para visualizar que temos a formação geral básica das áreas do conhecimento, que é a parte obrigatória, 1.800 horas, e os itinerários formativos, que constituem-se na parte flexível, em que o aluno vai optar por que itinerário quer fazer. Né? Neles, nos itinerários, ocorrem o aprofundamento das áreas do conhecimento. E um 5º itinerário vem a ser o itinerário da formação profissional técnica. Tá? Estes itinerários, repetindo, eles têm uma carga horária mínima de 1.200 horas. Quem quiser ofertar mais, tem a inteira liberdade, a lei flexibiliza para isso. Numa outra imagem que encontramos, de uma organização curricular composta por área da formação geral básica e os itinerários, nós vamos ver na parte superior as áreas do conhecimento, e na inferior nós temos o aprofundamento, os itinerários, que necessariamente eles não precisam ser correspondendo à própria área. Eles podem ser integrados pelo aprofundamento de mais áreas do conhecimento. Exemplo, matemática e ciências, um itinerário, língua portuguesa e área das ciências humanas, outro itinerário. Ou ainda, como vê no próximo slide, a formação geral, mais o itinerário da educação profissional técnica e o projeto de vida. Já é uma outra possibilidade de percurso formativo. O destaque que queremos fazer é que o português e a matemática devem integrar o currículo durante os 3 anos do ensino médio. Quanto à língua inglesa, ela é a língua obrigatória, não necessariamente sendo ofertada nos 3 anos. A matriz curricular poderá ofertar uma segunda língua, preferencialmente a língua espanhola, preferencialmente.
Sobre o projeto de vida, o que nos cabe dizer que o projeto de vida, como já disse, é o centro de todo o processo pedagógico, político-pedagógico da escola. Ele orienta o jovem a se desenvolver, a se conhecer, a criar o seu próprio projeto de vida. Auxilia o jovem a entender sua relação com o mundo e desenhar o que ele espera para si no futuro. O estudante passa a ser o protagonista de sua própria ação. Planeja o seu projeto de vida e escolhe o itinerário que vai cursar, de acordo com seus desejos, com seus anseios. O projeto de vida, ele favorece ao estudante o autoconhecimento, a autoestima, a responsabilidade, o protagonismo e as competências socioemocionais. O que é um itinerário? É um conjunto de unidades curriculares que possibilitam o estudante aprofundar os seus conhecimentos. E a Portaria 1432, ela estabelece os referenciais para os itinerários formativos, que são 4, são chamados de eixos estruturantes. Entre eles, empreendedorismo, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. Estes eixos, eles visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de itinerários formativos com as situações de aprendizagem. Segundo a Portaria 1432, o itinerário formativo é um conjunto de situações e atividades educativas de interesse do estudante. Os eixos, eles devem ser trabalhados em, no mínimo, 40 horas. Sobre o empreendedorismo, um componente curricular que trate do empreendedorismo, que perpasse em todo o itinerário. Depois, um outro eixo, que é o de processos criativos, em que o aluno será levado a sua criatividade, a desenvolver um produto. E todas as metodologias, elas devem girar em torno da resolução de problemas. Todos os alunos devem ser envolvidos em situações de aprendizagem e os professores precisam replanejar, reorganizar o seu plano de aula com estas metodologias ativas que vão fazer com que o aluno crie, produza, invente, investigue, pesquise. As eletivas. Os itinerários são compostos também por eletivas. As unidades eletivas, elas devem ter intencionalidade pedagógica. O aluno escolhe as eletivas que quer cursar, as que são ofertadas na escola ou que são ofertadas em outro estabelecimento de ensino, em outra instituição. Uma eletiva também pode ser um componente curricular de um outro curso. A escola pode disponibilizar para o aluno cursar. E exemplo de eletiva, clubes, projetos, laboratórios, incubadoras, cursos. Convém lembrar que é preciso que a gente lembre que o novo ensino médio não ocorre mais somente nas paredes da escola. É preciso estabelecer parcerias para as ofertas. Se o aluno tiver interesse, a escola deverá estar regrando isto. Os 2 próximos slides mostram imagem de organização curricular. Vocês poderão ter uma ideia, né, do todo. Então, são exemplos que eu coloquei como sugestão. E o slide seguinte, ele refere-se à educação profissional, que também é um todo integrante entre BNCC, Projeto de Vida, e o curso técnico. Agora vamos à carga horária, a ampliação de carga horária que a lei determina. Tá? Atualmente são 800 horas, 2.400 nos 3 anos, passará a ser 1.000 horas obrigatórias em lei. No estado do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais já têm essas 1.000 horas há mais anos e as particulares muito mais do que 1.000 horas anuais até. Fechando as 3.000 horas para o curso.
e deverão ser ampliadas progressivamente para 1.400 horas. Isso é uma carga horária de turno integral. Passará para 4.200 horas. As escolas que ofertam o noturno, atualmente nos 200 dias letivos, fecham 800 horas e 2.400. Deverão ampliar até 2022, a partir do ano que vem, para 1.000 horas, num total de 3.000 horas o noturno. Tá? Ampliar a duração do curso para mais de 3 anos, caso for necessário diminuir a carga horária diária ou a carga horária anual. Então, a oferta do ensino médio noturna poderá ser em mais de 3 anos. Quero aqui lembrar que este aqui é o ensino médio regular. A EJA, ela tem uma carga horária diminuída. A possibilidade de distribuição da carga horária ao longo dos anos. Observem nesta imagem que nós temos 4 exemplos de distribuição de carga horária. O primeiro, todos os anos, com 600 e 400, entre formação geral básica e os itinerários. Um exemplo de 800 e 200, depois segue 600 e 400, de 1.000. 1.000, o que ofereceu 1.000, oferece só formação geral no primeiro ano. E o outro oferece 900, o último exemplo, 900 de formação geral no primeiro ano e 100, quem sabe, de projeto de vida, né? E segue, como vocês veem, até tem um exemplo no terceiro ano de 3.000, de 300 e de 700 horas. Quanto à certificação, é a escola de origem, a escola da formação geral básica é que emitirá o certificado de conclusão. Quem fizer curso técnico receberá diploma da escola que oferta o curso técnico. Quanto ao Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, será realizado em 2 etapas. A primeira etapa vai avaliar as competências e habilidades da BNCC, e a segunda etapa avaliará as aprendizagens desenvolvidas nos itinerários formativos, de acordo com a Portaria 1432, que contém os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. Nestes referenciais estão expressas as habilidades que devem ser trabalhadas com os estudantes no percurso do itinerário formativo, com os seus eixos estruturantes. O estudante escolherá a prova da segunda etapa do Enem de acordo com a área do ensino superior que pretende cursar. E as habilidades do ensino superior, elas devem considerar os resultados de ambas as etapas de seus processos seletivos. Lembrando aos senhores que formação geral básica trabalha a BNCC. Itinerário formativo não trabalha a BNCC. A formação geral básica e a BNCC trabalham o ensino médio à luz da interdisciplinaridade. O Enem virá na lógica da resolução de problemas, o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Vamos então agora nos situar em que momento estamos vivendo no Rio Grande do Sul com relação à implementação do ensino médio. Tá? Primeiramente, há 3 frentes de trabalhos no país. 5 frentes de trabalho e 3 delas coordenadas pelo programa ProBNCC. Tá? Elas são fomentadas pelo ProBNCC, que é a frente de trabalhos de elaboração dos documentos curriculares estaduais, a frente de trabalho dos projetos políticos pedagógicos e a frente de trabalho da formação de professores e equipe de gestão pedagógica. O MEC e o CONSED está trabalhando todas essas 3 frentes com as secretarias de educação. Eu faço parte por portaria MEC 649, posteriormente uma portaria da SEDUC, publicada em Diário Oficial. Eu faço parte do comitê de implementação do novo ensino médio. Os materiais e livros didáticos é outra frente, coordenada pelo MEC, juntamente com as editoras. E a 5ª frente de trabalho,
consiste nas avaliações padronizadas de aprendizagem, que é o INEP, que está trabalhando a avaliação, o Enem, a avaliação agora que vai ocorrer também da educação profissional, além de todas as avaliações que existem, né? Eles trabalham, então. Qual é a competência do sistema? Primeiro, o que é sistema? O sistema é constituído pelo Conselho Estadual de Educação, pelas redes estadual, municipal e particular de ensino, e deverá definir e oficializar o calendário para a implementação do ensino médio no Rio Grande do Sul, em regime de colaboração com todos os parceiros citados. E cabe especificamente ao Conselho homologar o currículo referência, que está no Conselho e agora foi distribuído para os parceiros do regime de colaboração e também as universidades para a análise deste documento e posterior retorno ao Conselho com vistas à SEDUC para os redatores fazerem as devidas alterações que serão sugeridas e voltar ao Conselho para ser homologado. O Conselho também deverá exarar as normas complementares às normas nacionais específicas para o Rio Grande do Sul. Quando a BNCC chegar na escola, o que deverá ocorrer? A escola deverá organizar um plano de formação continuada de professores. Deverá estudar a BNCC, as diretrizes curriculares, os referenciais para elaboração. É toda aquela documentação que está no primeiro slide. Tudo isso deverá ser estudado. Organizar o projeto político-pedagógico, mas em especial, planejar o primeiro ano do novo ensino médio para o ano que vem. Concluindo, a BNCC é a bússola. Orienta a direção, indica o sentido, fornece uma referência para os professores. A BNCC permite visualizar todas as competências e a sua progressão durante a educação básica. Mostra o lugar onde se quer chegar. A BNCC não é currículo. Deve ser integrada ao currículo. Ela é parte do currículo. A BNCC é a essência da BNCC permite a flexibilização das matrizes curriculares, em especial dos itinerários formativos, em que o estudante é o foco de todo o processo, como agente e como protagonista. De um currículo que hoje existe com 13 disciplinas, nós vamos passar a ter um currículo composto por 4 áreas do conhecimento, em que o aluno vai poder escolher o seu currículo, a segunda parte, que é a parte dos itinerários. A primeira parte é obrigatória e a segunda o aluno poderá construir, elaborar o seu percurso de acordo com as ofertas que existem. Nós só aprendemos quando criamos. Então, os alunos precisam ser postos em situação de aprendizagem. Deve ser proporcionado ao aluno e ele deve viver ambiente de aprendizagem e o próprio aluno deve viver um ciclo autoral, tá? Um ciclo criativo, um ciclo empreendedor. Quando o conhecimento e a habilidade se juntam, tá? A aprendizagem, ela ocorre com mais facilidade. Ela se concretiza. Então, assim nós estamos garantindo os direitos de aprendizagem dos alunos através de uma prática e de uma metodologia que veio ao encontro da juventude. Agora, me dirijo à universidade, com carinho. A universidade precisa conviver com a educação básica para promover a formação de professores por área do conhecimento. Não é mais disciplina. Agora, o parâmetro é área do conhecimento. A
universidade, ao conviver com a educação básica, vai passar a conhecê-la, é óbvio. Vai saber identificar o perfil do jovem. E, com isso, será possível inverter a lógica de o que é que a escola precisa ensinar, para o que a universidade precisa orientar. Mudar paradigmas. O estudante é o foco de toda a proposta curricular. Ele tem o direito de aprendizagem e essa deve ser garantida. É necessário pensar com carinho no estudante, pois ele é a principal referência da mudança mais diferenciada que ocorrerá na implementação do ensino médio. E tudo isso, senhores, tudo isso demanda muito tempo e muito estudo. O trabalho é gigantesco. Agora é lei. Precisamos implementar e garantir o futuro promissor para a juventude e para o nosso Brasil. Foi um prazer ter estado aqui com os senhores. Muito obrigada. Espero ter contribuído. Boa noite.